Estamos, então, gravando mais uma reunião, como eu disse um pouquinho antes. Hoje, na segunda terça-feira do mês, assim como na quarta terça-feira do mês, a gente já tem o dia do tratamento espiritual. Então, aqueles amigos espirituais que estejam perdidos na ignorância, obtêm a permissão de entrarem e de poderem se manifestar através dos médiuns. Quem está aqui, evidentemente, vai passar para poder ser aquele condutor. E aí, a pessoa vai, depois de se retirar da sala, ter dado passagem e aqueles médios vão captar, aqueles que vão se manifestar. Basicamente, a gente sempre lembra a manifestação desses nossos amigos perdidos na infância, ela está sempre, sempre, sempre supervisionada por todos os mentores da casa, não só pelos nossos amigos espirituais individuais, todos nós temos, como os próprios amigos desses amigos. Porque todos temos sempre quem nos ama, quem nos cuida, quem nos acompanha e quem quer sempre o nosso melhor. E é por isso que essas pessoas, eu sempre digo isso, eu sempre digo que são pessoas, todos nós somos pessoas. O que muda é a condição de estar encarnado ou não. Então, todas essas pessoas vão ser recebidas, acolhidas, e aqueles que estão ali se dispondo a trabalhar também serão intuídos pelo plano espiritual para conversar, para ouvir, para acolher da melhor forma possível. Aqueles que aceitarem serem encaminhados, certamente serão. Tá? Bom, antes da gente começar então a nossa reunião presencial aqui, vamos fazer a nossa oração. Nesse momento, nós pedimos, sugerimos que cada um de nós possa acessar em si a maior concentração possível e entrar em contato com o seu eu superior, com aquilo que tem de melhor em si, e buscar uma conexão com um plano maior, um plano mais elevado, com um plano que sempre nos envolve, acolhe, cuida, protege. E todos nós possamos aqui ser os instrumentos de auxílio. Auxílio a todos os que nos rodeiam, encarnados e desencarnados, e a nós mesmos. Porque Jesus disse: amai o próximo como a si mesmo. Portanto, nós precisamos exercitar o nosso auto-amor, nosso auto-cuidado. Neste momento, nós que estamos encarnados, temos a oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais. E todos aqueles que estão encarnados participam, trazendo para nós muitas inspirações e outros tantos aprendendo tanto quanto nós. Nós agradecemos a todo o mundo que nos conduz, que nos auxilia, que nos protege, que nos envolve em paz. Há 2 semanas nós fizemos aqui e foi muito, muito bom, pelo menos foi essa manifestação de todos que estavam presentes. Nós fizemos aqui, nós chamamos de Evangelho no Centro. Já fizemos outras vezes, dessa vez a mais recente foi também muito interessante, porque nós fizemos o que nós fazemos rotineiramente na nossa casa, quando nós fazemos o Evangelho no lar. E nós pegamos o Evangelho, pedimos para alguém abrir ao caso, né? E a lição que saiu foi sobre a caridade. E nós tivemos realmente uma muito... Uma palavra, né? Eu ia falar profícua, mas é mais chato. Uma proveitosa reunião, foi muito interessante. E daí, ontem, por sugestão, nós, que aí a semana passada, nós tivemos a apresentação de um estudo, né? Isso aqui no estudo, a gente falou isso um pouquinho. E esta reunião, ela precede
a próxima terça-feira, em que não haverá reunião. E essa próxima terça-feira, a gente sabe, a terça-feira de carnaval, encerramento, né, oficialmente do carnaval, embora em alguns lugares e para muitas pessoas se estenda mais um pouquinho, assim como antes também acaba que as pessoas adiantam, mas a terça-feira oficialmente é o término do carnaval. A gente sabe que um pouco antes e também um pouco depois, não é cravado em termos de data cronológica nossa, é um período de energias muito densas, né? E, inclusive, por conta da afinidade. Se as pessoas estão vibrando numa densidade maior, naturalmente, os espíritos que estão nessa mesma faixa vibratória estarão mais presentes, terão mais possibilidades de se manifestar, de se conectar com as pessoas nesse sentido. Então, nós pensamos que é muito pertinente que, considerando que a gente não fará reunião na próxima terça-feira, e que tem esse período aí que a gente está vivendo que antecede o carnaval, nós pensamos que, em vez de a gente trazer aqui um estudo, uma apresentação, né, como sempre nós fazemos, que a gente fizesse, eu penso até que seria assim uma força-tarefa, sabe? De vibração mesmo. Porque a gente sabe que a vibração de cada um impacta no todo. E olha só quanta gente nós temos aqui. Olha a força que nós podemos ter. Então, a gente pensou de fazer um Evangelho do Centro. Só que hoje está um pouquinho diferente. A gente vai, até por conta do tempo também, a gente, em vez de ser o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro que a gente vai abrir hoje é um livro que traz, é de uma coleção psicografada pelo Chico Xavier, foi o Espírito Emmanuel que editou, mas é uma coleção que traz uma explanação sobre cada assunto. Vocês devem conhecer, sempre é citado um trecho da Bíblia, seja de um dos evangelistas, seja de Jesus. Então, é um trechinho, e a partir desse trechinho é feita uma explanação por Emmanuel, sempre focando num aspecto daquela frase. Então, nós sugerimos, o Nicolau trouxe esse, eu trouxe esse, agora, qual dos dois? Então, só por conta do tempo. Alguém sugere? Quem gostaria de pegar um dos dois e abrir ao acaso? Vai. Nós sabemos que a pessoa que abre, ela é apenas um condutor, né? A lição, com certeza, é para todos nós. Então, a lição que saiu foi Fortaleza, é o título da lição. E o trecho que foi listado aqui, sabendo que a tribulação produz fortaleza. Assim, só de ver já parece muito pertinente com o nosso período, né? Porque não teria. Alguém quer ler? Eu leio mesmo. Oi? Você lê? Então, leio. Desde o versículo 20. Fortaleza. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. Epístola de São Paulo aos Romanos, quinta epístola, versículo 3. Quereis fortaleza? Não vos esquiveis da tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço árduo. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Julgam-se, então, perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno.
Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar dos benefícios. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam um espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que seria da criança sem a experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação do poder ao alargamento do caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente, marchando, firme, ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz visitará, então, a esfera íntima, conduzindo-o desde a terra à gloriosa ressurreição no plano espiritual. Escutemos as palavras de Paulo e vivamos-las. Ai daqueles que se deitarem sob a tempestade. Os declives projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Eu? Bom, então, assim, o que acontece aqui, assim, esse livro, como a Flávia estava dizendo, foi psicografado por Chico Xavier. E quem editou o livro foi o Emmanuel, que é o anjo da guarda dele, né? É o espírito protetor. E o que ele faz aqui, né? O Emmanuel, ele foi, assim, ele editou alguns livros também, que ele conta a própria história, né? Ele foi contemporâneo de Jesus na Terra. E depois ele reencarna de novo em função religiosa, em missão religiosa como padre, como bispo. Então, ele é um espírito, além de extremamente inteligente, ele é um profundo conhecedor do Evangelho. Tá? E o que a gente está fazendo aqui, na verdade, assim, a gente vai assim, é tentar entender, não é diferente dos estudos que a gente faz durante a semana, tá? Durante o mês, em que a gente tenta entender as lições de Jesus, né? Aqui, o que a gente está fazendo, né? Assim, normalmente quem apresenta o estudo ou é Fran, ou sou eu, o Nivaldo, o Nicolau, a Maria Clara. Essa lição quem apresentou foi o Emmanuel, né? Então a gente tem a oportunidade de ter mais alguém discutindo o Evangelho com a gente, né? Eu sempre acho isso interessante. Por isso que eu gosto, quando eu faço Evangelho na minha casa, eu sempre abro um desses livros. Tem uma série de livros do André Luiz em que o Emmanuel faz comentários de trechos de textos evangélicos. Do Chico, desculpa, do Chico, em que o Emmanuel faz comentários de textos evangélicos. Esse aqui é o Vinho de Luz, outra palavra de vida eterna, tem o Pão Nosso, tem o Ceifa de Luz, se eu não me engano, tem mais um quinto livro, a Fonte Livre, exatamente. Então, assim, são livros legais para gente, assim, a gente usar, né? Esse aqui está falando da fortaleza, né? Ó. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. Né? Então, o que ele está dizendo, né? Sobre as dificuldades. Né? Assim, o que a lição... Assim, isso é o Paulo falando, que era outro espírito extremamente letrado, né? Se fosse um amigo meu que a gente costumava fazer travessia de caiaque junto, viajava remando, né? E a gente fala assim, ó, que é um ditado antigo que fala, ó, mar calmo não faz bom marinheiro, né? É a mesma coisa. Quer dizer, se a gente quiser aprender alguma coisa, a gente precisa resolver problema, né? A gente precisa aprender a resolver problema. A vida é um eterno exercício da gente aprender a resolver problema. E às vezes a gente fica esperando um momento em que a vida vai estar calma. Spoiler. Exatamente, não tem. Toda ilusão. Exatamente, porque não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Né? Tem um ditado chinês, eu não sei se você já ouviu, assim, ó,
que eu acho assim, muito legal. Para quem é montanhista, né? Ele vale porque eu também gosto de montanha, então eu acho que é uma coisa que são coisas que me tocam, né? Tipo assim, ó, você sabe o que tem atrás daquela cadeia de montanhas, né? Mais montanha. A vida da gente é assim, né? A gente tem problema, a gente aprende a resolver. Então, passa a lição, aprende a lição, vai ter um novo, tá? Vai ter um novo. Porque faz parte. E, assim, uma das coisas que eu acho que dessa constância da gente ter que aprender a lidar com o problema é desenvolver também, além da expertise daquele problema específico, né, daquela situação específica, é a perseverança. Assim, a gente não desanimar, né? Assim, a gente ter continuidade, porque assim, para poder construir alguma coisa, a gente precisa, sim, a gente precisa de empenho, a gente precisa de constância, né? E eu acho que é sobre isso que ele fala também, quando ele diz assim, ó, ai daqueles que se deitarem sobre a tempestade, porque não dá para parar, né? Assim, a ideia eu acho que é essa, né? Você vê, a gente já conversou aqui sobre ah, a questão da dor, né? Do sofrimento, né? Que a dor ela é pedagógica, né? Infelizmente. Né? Ou felizmente, né? Na verdade, assim, quando a gente está passando pelo problema, aquilo é muito difícil. Então, assim, todo mundo que está aqui agora, né? Todo mundo que vem aqui tem algum problema para resolver. É muito difícil a pessoa vir aqui porque está alegrinho, né? E normalmente, assim, quando a gente resolve o problema, vai embora, né? Então, assim, ó, é quase como se fosse um pronto-socorro, né? E isso vale para a gente aqui também, né? Assim, quem está aqui, né? A gente já teve do lado de lá, do lado de vocês aí também, e não tem um lado daqui, o lado de vocês, assim, é o mesmo lado, né? Assim, nós somos todos aprendizes, né? E, enfim, né? Eu acho que é sobre isso, né? Sobre a gente levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, todo dia, todo dia. Lógico. Então, Inclusive, a ideia do Evangelho é essa, né? não? Então, você comentou a respeito da tempestade e da calmaria, né? O que acontece também, né? Quando a gente passa por uma tempestade, ficam marcas. E o mais importante da tempestade não é a tempestade em si, mas o que a gente aprendeu em conseguir vencer aquela tempestade. Quando vem a calmaria, os marinheiros, né? Os marinheiros, é um momento de você refletir sobre aquela tempestade que passou. E aí é uma maneira de a gente evoluir, de a gente aprender. A gente tem tempo para refletir. E quanto melhor estivermos preparados, né, para enfrentar uma nova tempestade, porque as tempestades nunca são iguais, é um aprendizado que fica, é um conhecimento. Através dos livros, através da leitura, a gente consegue ter ferramentas, né, para superar essas tempestades da vida. Alguém mais quer colocar aí? Falaremos da tempestade, só para pegar o gancho. Eu lembrei de uma frase, acho que poucas vezes, nosso locutor. A próxima encarnação será muito diferente. Falando de tempestade, eu lembrei de uma frase, assim, no sentido de, o que vocês acham? A gente está no mesmo barco ou no mesmo mar? Na verdade, nós estamos no mesmo mar, né? Só que os barcos são diferentes. Um está num barcão, um mar revolto, um pouco mais calmo, assim, mais confortável. Outros num barquinho, outros numa boia, outros sem nada, nadando ali, né?
Então, mais ou menos assim. Então, acho que assim, eu achei muito boa analogia, assim, né, pegando tempestade. E essa cabeça todo mundo conheceu, né? Eu lembro dos outros, né? Mas mesmo quem está no barcão também está assustado, né? Mais ou menos isso. Ah, só lembrando uma coisa, né? Tem uma passagem do Evangelho de Jesus. Pega o microfone. Não precisa, Mas pessoal, cada um tinha uma. eu já falei. Em casa. Tem uma passagem do Evangelho de Jesus em que ele estava no barco. Lembra? É isso, né? A É tempestade. verdade, né? É. Então, parafraseando você, não importa o barco de cada um, né? Que a gente consiga que ele esteja no nosso barco. Posso perguntar também com a história do barco? Olha, onde foi parar o seu barco? Veio a tempestade, Começou com a tempestade. começou a tempestade, depois o barco. E uma coisa que eu acho importante a gente ter em mente, que por mais que estejamos no mar, dentro do barco, a gente só afunda com a água que está dentro do barco, e não com a água que está fora. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, estar reforçando sempre a nossa parte emocional, né? Para que essa água de fora não entre no nosso barco e não afunda. Enquanto está fora, estamos lá boiando e vivendo. Isso é um pouco. É isso. Agora vem a boia. Tomando essa questão, né, tem um ditado do meu pai que às vezes se confirmou, mas tem alguma relação não direta com esse assunto, é que ele fala que cuidado com os amigos, porque os inimigos você sabe quem são. Maria Clara está doidinha para falar. Vamos deixar ela falar. Por favor. Imagina. Olá, Maria Clara. Olha, pegando o gancho que ela fez, era exatamente sobre isso que eu ia falar. Porque a pergunta que resta é a seguinte: como é essa tempestade para nós? O que significa? De onde vem essa tempestade? Então, é justamente essa questão que ela levantou. Nossos pensamentos, as nossas atitudes, nossas ações criam, né, uma frequência. Então, ela é que vai nos ligar a outras frequências equivalentes. Então, se você não se mantiver deitado, quer dizer, dormindo, esquecido, relaxado, esquecendo de se interiorizar, de se confiar, de se apegar nas suas forças interiores, e o que pode acontecer? Você realmente vai cair na sua vibração. Então, você vai atrair mais raios. A sua tempestade vai ser maior. Porque, como cada um vai estar no seu barco, cada um vai ter a sua criação. Então, nós vamos atrair a tempestade, eu vou atrair a tempestade que me cabe. Porque fui eu que dei vazão, eu que alimentei esses raios, esses trovões, essa turbulência. Então, porque é assim, dentro desse mar que é Deus, ele vai me proporcionar aquilo em que eu estou vibrando para que eu perceba, me aperceba o que é que estou fazendo comigo mesmo. Por outro lado, lembrando que você, minha filha, está esquecendo de mim. Então, quando nós estamos nesse processo, sobre essa turbulência, o cuidado é esse, é voltar-se, porque muitas vezes a gente fica muito abalado, é voltar-se para Deus e pedir orientação no sentido sabedoria. Eu preciso entender, compreender como é que eu me meti nessa emboscada. Como é que eu atraí esse montão de raios sobre mim, de avalanches, de... Por quê? Onde é que eu estou errando, Senhor? Onde é que eu estou... Então, eu vou começar a fazer perguntas. É isso que está dizendo que nós vamos evoluindo. Nós vamos... Essa tempestade, na verdade, como Deus não castiga, você mesmo deu linha para criar. Então, aí, nesse momento, você fala, Senhor, eu sei que eu realmente tenho as minhas deficiências, eu posso estar causando isso, isso. Se não foi nessa, foi noutra, ou foi ontem, ou antes de ontem, eu causei isso, eu provoquei isso. Então, eu quero orientação, quero auxílio. É nesse sentido.
que eu entendo que essa explanação é justamente isso. Sim, que é com ela que nós vamos evoluir. E Deus permite que isso aconteça, porque eu tenho que viver aquilo que eu estou emanando, projetando, para que eu entenda como é que eu estou me cuidando, como é que eu estou pensando, como é que eu estou me colocando como um canal e nos interligamos um ao outro. Nós todos somos interligados. E isso é importante. Então, cuidado com o que se pensa, de fato. Porque conforme você pensa, você cria seu padrão vibratório e aí você vai atrair raios ou um arco-íris, né? Vem só uma chuva linda, maravilhosa, e depois vem um arco-íris. Tudo depende. Era isso. Você lá? Eu achei muito bacana a comparação que o Alexandre fez, de nós estarmos aqui com o Emmanuel apresentando uma lição para a gente. O Emmanuel, ele passa uma mensagem de quando ele fala que as tempestades são normais, as pessoas falam, olha, eu não queria tempestade. Mas vamos pensar, nós estamos encarnados em que mundo? Nós estamos encarnados na Terra. Está saindo agora da sua fase de expiações e provas para começar a implantar a fase de regeneração. E nós construímos a Terra desse jeito. Então, é natural que aqui na Terra a gente, para aprender, precise enfrentar as dificuldades. Tem uma passagem da desencarnação do apóstolo Pedro. Ele desencarna, ele é recebido por Jesus, e Jesus conduz ele a um lugar magnífico, um lugar primoroso. Famoso paraíso, né? Poderíamos dizer um paraíso. E ele fica em júbilo, né? Fala, puxa, maravilha, eu vou poder estar aqui com o Senhor. Lógico que a narrativa do Humberto Vicano sendo muito melhor do que essa. Mas, do meu jeito, eu vou dizer que Jesus voltou-se para ele e disse assim, olha, Pedro, você mereceu estar aqui, mas quanto a estar aqui comigo, não vai dar. Porque eu tenho que voltar para a Terra para ajudar as pessoas. E aí, Pedro se conscientizou que ser um espírito iluminado significa trabalhar mais. E aí ele foi junto com Jesus e veio para a Terra também para ajudar. Né? Ou seja, a vida é trabalho. A vida é trabalho. Inclusive, o André Luiz ele tem uma frase que fala assim, dos sóis da imensidão até as últimas gotas d'água no centro da Terra, tudo que há de bom e belo nasce e vive do trabalho constante. Então, o que são as tempestades? São os trabalhos que a gente tem que enfrentar. Como a Alexandre bem disse, a gente melhorar, a gente se aprimorar. Como vive o cientista, não é descobrindo, enfrentando desafios e resolvendo? Isso não vai formando a gente? Por isso vem o conselho do Emmanuel. Ele fala, é necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve em pé. Por quê? Porque essas rajadas, como lembra a Fran, vieram de um super software calculado milimetricamente para que a gente possa suportá-las com folga. Nenhum de nós está abandonado à sorte da tempestade. Ou a sorte do barco pequeno. O barco foi calculado com folga para não entrar água dentro.
A nossa encarnação não é obra do acaso. Nós estamos aqui para sairmos vitoriosos dessa tempestade. E o Emmanuel continua. Se conserve em pé, desassombradamente, marchando, firme, ao encontro dos sagrados objetivos da vida. E aí, nova luz lhe felicitará. Então, a esfera íntima, conduzindo desde aqui, a Terra, a gloriosa ressurreição do plano espiritual. Olha que coisa linda. Ele é sempre poeta, né? Mas é uma grande verdade, né? Esses anos aqui, 30, 40, 50, 100, que seja, não são nada diante da eternidade. O que a gente passa aqui é para a gente ter uma eternidade melhor, continuarmos progredindo e assim sucessivamente. Então, era essa consideração que eu tinha a fazer. Bem, só já se manifestou, né? Abordou vários enfoques, essa lição traz, né? Mas de uma forma objetiva e resumida. Para mim, está dito com toda clareza. A tribulação gera fortaleza. Gera. Eu diria que, na verdade, pode gerar. E vai gerar fortaleza dependendo da forma como nós nos colocarmos diante da tribulação. A gente pode deitar, está dito ali, para não fazer, e simplesmente não agir. Mas a gente pode agir, né? E isso tudo está envolvido na própria razão de ser, da gente ter várias vidas, sermos espíritos imortais, termos várias vidas na condição de encarnado, e cada uma delas para que a gente siga o nosso aprendizado. Nicolau lembrou, nós vivemos na Terra, um país de provas, um planeta de provas e expiações, que começa a mudar a sua faixa vibratória, mas isso começa a mudar. Estamos falando de coisa para daqui 50 anos ou 60. Ainda tem muito caminho para percorrer como país, como planeta de provas e expiações. Então, a gente vai enfrentar dificuldades, né? E por que a gente tem que ser forte? Porque nós temos a consciência, ou deveríamos ter a consciência, de que todas as provas e as dificuldades, as tribulações que são provas, são geradas a conta da nossa responsabilidade. E outro ensinamento, que é fundamental a gente ter consciência disso, que nos ajuda, é uma ferramenta a mais que a gente possa se colocar, né? Isso não significa punição, significa aprendizado. Alexandre usou a expressão aqui, que é verdadeira. A encarnação, cada encarnação da gente na Terra, né, ela é aprendizado, portanto, ela é pedagógica. Está na nossa mão. Vamos aprender ou não vamos aprender. E, na pior das hipóteses, se não vamos aprender, a espiritualidade, Deus é tão perfeito, Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele não nos cobra pressa. A gente volta e reencarna de novo. Quebra a cara? Volta, reencarna de novo. Quebra a cara de novo? Volta, encarna de novo. Até um momento, e isso também faz parte das leis naturais, uns com mais brevidade, outros com mais lentidão, que a gente vai aprender e vai dar um passo à frente. Então, essa tribulação não vai se repetir. Provas desse tipo se repetem. A gente terá outras até que atinja um nível. A gente fala nível de perfeição, mas acho muito difícil para quem está encarnado conseguir vislumbrar que nível seria esse. Também não é importante. O importante, na minha opinião, é a gente ter essa consciência e passando e dando os passos, o passo a passo. E para finalizar, só lembrar mais uma vez que essa lição também tem tudo a ver com a explanação da Fran na semana passada. Necessidade e merecimento, né? A tribulação, necessidade e merecimento.
Então, tudo aquilo que ela explanou aqui para vocês detalhadamente, né, serve de complemento, né, para a gente entender o teor dessa lição. Eu queria fechar, eu vou ficar de pé, porque eu não fico bem falando sentado. Só para fechar, acho que tem duas palavras que estão aqui na minha cabeça com relação a essa lição. A lição é fortaleza, e está dizendo de uma, né? A primeira frase do Paulo já está dizendo isso. As aflições produzem fortaleza. Me veio a expressão musculatura espiritual. Quando a gente vai para uma academia que a gente faz exercício, o que a gente faz? A gente vai exercitar os nossos músculos. E é natural que, inclusive, eles doam e fiquem doendo, inclusive, depois, dia, 2, 3 depois. Por quê? Porque a gente não está utilizando aquele grupo de músculos. E o que é o natural também de acontecer? De a gente ter realmente uma programação de fazer um exercício. Eu estou falando isso nos termos de exercício porque eu sou muito prática, tá? Então, assim, a gente também sabe que uma programação de exercício bem feita, para efetivamente trazer resultados, ela não vai ficar só num grupo muscular, só um determinado tipo de exercício. São vários, existem vários aparelhos, instrumentos. Para quê? Para que a gente fosse como um organismo completo. Então, eu penso, né, que essa lição me trouxe a ideia disso. Nós estamos, nas encarnações, fazendo nosso desenvolvimento, que é na nossa terra, a musculatura física, a nossa musculatura espiritual, a nossa musculatura como ser humano, né? Então, a gente tem realmente que passar. Haverá dores? A mesma. E aí, se a gente se deita, como está dizendo na lição, simplesmente se acomoda, vem o roldão, se você está sob uma tempestade, vem todos os detritos e você pode ficar sufocado. Se você vai fazer um programa de exercício, se você simplesmente relaxa, não aguento mais e tal, e relaxa, atrofia. Não é tão fácil. Quantas pessoas aqui, particularmente, nunca passei por nenhuma fratura, mas o que é uma coisa mais comum? Os meus filhos passaram. Então, o que é comum? Tem uma fratura, tem um engessamento, né? Ou uma tala que seja. Depois que passa o período daquele conserto, o que é necessário fazer? Exercício. E vai doer esse exercício? Quem já fez cirurgias da musculação, tudo isso. Então, assim, as aflições, elas podem trazer desconforto, sim, e trazem. E aí os níveis de desconforto são os mais variados, a depender daquilo que efetivamente precisa ser trabalhado, precisa ser desenvolvido, fortalecido. Assim eu penso nesse sentido. E o segundo item que é uma coisa que eu sempre falo aqui também, a gente tem a tendência de, cada vez que vem uma aflição, a gente pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Você quer achar a causa. Pode ser que a gente não ache a causa. Porque a causa pode não estar nesta encarnação, pode não estar na sua memória, a mais longínqua que você tiver. Mas, qual é o fundamento mais importante? É a gente buscar entender a finalidade. O para quê. Para que serve tal coisa? Qual é a finalidade disso? Então, a finalidade é me trazer uma compreensão X. E é natural, a gente sabe, se a gente está no mundo de provas e expiações, desculpa, mas a gente não veio aqui para poder ficar planando. Não veio. Infelizmente, como eu disse no Paulo, acho que é felizmente. Porque a gente está tendo a oportunidade de estar encarnado. E quando a gente está tendo a oportunidade de não só estar encarnado, estar junto agora aqui, fazendo esse tipo de reflexão, para que a gente está aqui? Para a gente aprender mais, para a gente se desenvolver mais. E assim virão novas encarnações. E se a gente aprendeu alguma coisa, a gente virá para quê? Para aprender mais.
né? Então, bem fechou. Sempre a finalidade é pedagógica. Né? Enfim, eram essas duas considerações que eu queria fazer. Enfim. Bom. No seu exemplo, ó, hoje as analogias estão incríveis, são maravilhosas. Então, estamos aqui para fazer a nossa musculatura espiritual. Vamos imaginar que a gente teve um programa de treino imetricamente pensado antes da gente vir para essa academia. E mais que isso, a gente tem um personal só para nós. Quem que é o nosso personal? O nosso anjo da guarda. Agora, ele não pode fazer nada se a gente não quiser treinar. Fica deitado. Ou se a gente quiser pegar um peso maior do que deve. Ou se a gente ficar com raiva de ver, mas ele tá forte, eu não estou forte, e joga o peso no chão, e cai com o nosso peso. A gente tem tudo. É isso que eu queria lembrar. A gente tem até o personal. Bem, acho que foi uma boa lição hoje, né? Enfim, para a gente encerrar essa nossa parte aqui, todos em casa, que realmente recebam sempre entender isso na nossa reunião. Essa parte agora a gente encerra. E lembrando, a próxima terça-feira de carnaval, não teremos reunião aqui presencial, mas a gente também gosta sempre de lembrar, pois até por uma intuição espiritual, não é porque a gente não veio aqui que a gente não possa, na nossa casa, no nosso lar, vibrar de uma forma mais elevada, fazer uma oração, porque a gente precisa sempre lembrar, tudo que a gente emana se propaga. Então, vamos emanar alguma coisa boa. E se alguém, né, eu acho que isso acontece, pelo menos conosco isso acontece, a gente sente falta da terça-feira de vir. Então, a gente entra em conexão com o aqui é um pouco de bons amigos espirituais. A gente faz uma oração, a mais simples que seja, não precisa de fórmula, a gente sempre tem que tocar. Porque todo cadinho de boa vibração que a gente consegue emitir é a composição de algo bom para o restante de tudo. Tá? Então, muito obrigada de cada um que a gente está nessa egrégora que a gente fala, esse conjunto de energias aqui. Vamos, alguém quer fazer essa encerramento? Quem sabe? Você viu como que é? É democraticamente a observação. Que é. Por isso que eu gosto desse povo. Agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui e ficar de costa, né? Ficarmos aqui unidos, lembrando que somos merecedores, porque somos trabalhadores. Então, nós fazemos isso. O fato de vocês virem, buscarem, é um grande interesse, uma prova, uma demonstração de amor. E isso é o suficiente para a gente acreditar, literalmente, mesmo que a gente tem todo o merecido. E agradecemos, então, que hoje é um dia muito especial, quando recebemos nossos irmãos que se encontram necessitados, perdidos. E então, nós os acolhemos com muito amor, com muito carinho, de forma a colocá-los sob cuidados, sob proteção do nosso mestre médico. Principalmente porque, juntamente conosco, temos a Mãe Maria, que está sempre presente, todo instante, derramando sobre nós o seu amor, a sua luz, o seu infinito e maternal para todos que somos seus filhos. Porque, como foi lembrado aqui de Pedro, ela também se recusou em ficar no paraíso. Ela pediu para voltar e ficar na quarta dimensão, ligadas à luz. E ela está.
Então, por isso, vamos aproveitar e fazer a oração que a gente dedica a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada a todos que estão em casa, uma boa noite para vocês e até outra terça-feira de fevereiro. Até mais. A Mari continua, né?